Vou começar aqui logo essa nossa prosa sobre reputação digital com um caso. Na verdade, não é um caso, eu acho que é uma verdadeira história de terror, que o meu parceiro aqui, o Alexandre, que eu vou chamar em um minuto para conversar com a gente, já ouviu, acho que já me ouviu repetir até demais. Mas é o seguinte, a gente conhece o caso de um médico no interior que foi, enfim, acusado de um crime que ele não cometeu, ele conseguiu provar a sua inocência, e, para encurtar a história, nós vamos falar um pouco mais dela. O Google insistia em mostrar referências a respeito do médico como culpado, e ele conseguiu, na justiça, o direito de trocar de nome para se livrar do Google. Alexandre, ateniense, meu parceiro aqui nessa conversa, meu parceiro de muitas lutas contra essa tirania algorítmica, né, Alexandre? Eu acho que os algoritmos, eles estão dando canseira na gente. O Alexandre, eu sou jornalista, sou advogado, o Alexandre é advogado, especialista em direito digital. Eu não vou falar há quantos anos, Alexandre, eu tenho procurado omitir esse detalhe, em relação a você e a mim também. Mas o selinho ali do alto já revela tudo, então não tem jeito. Tá bom, não vamos esconder, então, né? Vamos honrar as nossas 3 décadas na praça, né? Um pouco mais. É isso aí. Alexandre, tirania do algoritmo, enfim. A gente sabe que o Google ele nem sempre tem um compromisso com a verdade ou com o fato. Ele entrega aquilo que dá mais clique ou aquilo que ele julga ser mais relevante. Não necessariamente o que é verdadeiro ou o que é atual, não é isso? É verdade. É só você analisar qual é o objeto de serviço do Google, pelo qual ele se tornou a potência que é. Marketing digital, são os melhores. E o marketing digital, em termos de internet, o que vale é o número de clique, né? Então, tudo que se faz em torno desse modelo de negócio é para poder gerar relevância de acesso. Ocorre que, por trás da relevância de acesso, podem existir surpresas. E essas surpresas, certamente, em muitos casos, revelam fatos, referências negativas que atacam diretamente a reputação de pessoas e de empresas, mesmo aqueles que não se destacam na internet, mesmo pessoas comuns, estão reféns dessa ditadura dos algoritmos. Eu quero que você me conte um caso de um médico também, com o qual você trabalhou. Enfim, é óbvio que não se cita nem nome, nada que sequer permita saber quem é essa pessoa. A gente vai falar genericamente na história. Mas as pessoas, elas têm uma impressão, quando a gente fala de reputação, como algo etéreo, como algo que não é palpável. Agora, quando eu falo de reputação digital, vale lembrar aqui que a polícia pesquisa o Google, enfim, a embaixada avisou que pesquisa informações na internet para conceder um visto. Ou seja, é algo bem palpável. E quando uma pessoa procura um médico hoje, o que ela faz? Digita o nome do sujeito no Google. E o que aconteceu com esse caso que você conheceu tão profundamente? Uma situação extremamente inusitada que poderia acontecer com qualquer profissional liberal. O meu cliente era um renomado médico cirurgião plástico que um dia enfrentou um problema de uma cliente insatisfeita e, em razão disso, entrou na justiça para poder buscar puni-lo por erro de cirurgia plástica. E esse assunto subiu até a segunda instância e o resultado final foi que o médico não teve culpa alguma, porque a paciente omitiu questões relacionadas ao fato dela ser fumante, o que de fato afeta diretamente o resultado de uma cirurgia plástica. Comprovado isso, esse fato foi tão inusitado, um leading case em relação a esse assunto. Naquela época, o Tribunal de Justiça tinha uma funcionária que fazia um resumo da pauta do dia, dos casos mais interessantes. E foi feita uma pauta. Aquela época, infelizmente, ainda mencionavam o nome dos envolvidos e, ao longo da notícia, tinha a palavra erro cirurgia plástica. Pois bem, o Google não perdoa. Então, indexou esse conteúdo e daí, mesmo que a conclusão final do artigo seja o pedido foi julgado improcedente...
esse trecho que a funcionária que acabava indo para a internet era um trecho do acórdão que... Não, era um resumo. Era uma jornalista que fazia cobertura do tribunal, dos casos mais interessantes julgados no dia. Coincidentemente, essa jornalista, muito tempo depois, veio trabalhar comigo. E daí, o médico me procurou, porque toda vez que alguém digitava na ferramenta do Google erro cirurgia plástica, o primeiro nome que aparecia na busca orgânica, não é aquela patrocinada, era o nome dele. E ele não tinha nada a ver com isso. E vou te falar, ele foi penalizado por ser inocente. Exato. O Tribunal de Justiça absolveu, mas o Tribunal da Internet o condenou. Hoje não basta a justiça absolver. O caso do médico que eu trouxe, ele teve a carreira dele destruída. Enfim, embora ele tenha conseguido provar a inocência dele cabalmente, sem deixar um fiapo de dúvida, as pessoas iam à internet procurar o nome dele, procurar pela especialidade dele, achavam um médico acusado de um crime. A gente sabe que, enfim, ainda que não seja por preconceito, enfim, entre tantos profissionais, eu vou para outro. Enfim, isso realmente foi o que motivou ele a buscar a justiça, e o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a ele o direito troque de nome para escapar da tirania do Google. E a semana passada, dias atrás, eu vi uma decisão, um acórdão aqui de São Paulo também, que beneficiou um professor universitário também, mesma coisa, trocar de nome. Foi vítima ali de uma entre aspas, né, uma brincadeira de péssimo gosto por parte de alunos, e quando se pesquisava o nome dele no Google, apareciam lá as informações mais desairosas possíveis. Essa situação, eu acho que a todo instante, você me conta que bate alguém aí na tua porta relatando alguma coisa parecida. É verdade. E há poucos dias fui procurado por uma outra pessoa que se sentiu vítima, porque quando se fala de processo criminal, a situação, o dano é potencial, né? Que hoje existem vários sites que jogam modelos de petições, cópias de documentos, de processos, de forma... Não existe nenhuma legislação brasileira que vede a publicação, já que o processo judicial é público, né? Então, muitas pessoas resolvem publicar. E algumas utilizam até algumas rotinas sistêmicas para poder remover nomes. Mas nem sempre essas rotinas de anonimização são perfeitas. Então, este cliente veio até a mim porque também a mesma coisa. Era um processo criminal, foi absolvido, mas no teor da decisão existe informações que ele havia sido supostamente praticante de um ilícito, e daí, para a ferramenta de busca, na hora que você clica o nome da pessoa, gera, inclusive, a revelação de situações que ela nunca gostaria de ser exposta a esse nível. E é interessante, Alexandre, destacar que, se tratando de decisões judiciais, o Google não tem interesse de indexar essa camada de informação. O máximo que o Google indexa é a primeira página do tribunal. Então, o próprio Google, ele já sabendo desses riscos que poderiam ser judicializados contra ele, já tem algumas medidas protetivas. Porém, terceiros que obtêm informação nos tribunais jogam informações nas suas respectivas páginas, e essas referências são indexadas. E aí surgem os problemas. Me ajuda aqui a contar o seguinte: o que é essa tal de indexação e por que a gente está falando de Google e primeira página? A tal primeira página do Google normalmente apresenta, quando você procura lá, a melhor pizza do bairro, ela apresenta lá 10 linhas de informação, 10 referências diferentes. E por que isso é importante? Porque todas as pesquisas sobre esse assunto, sobre hábito de usuário, mostram que 80%, 90% das pessoas se contentam com as 5 primeiras informações ou com as informações que estão na primeira página. Então, se aparece uma sentença judicial na primeira página, quando você faz uma consulta e a pessoa se depara com uma informação negativa, é com aquela informação que ela vai ficar. Porque ela não vai pesquisar a internet, a primeira camada, a segunda camada, para descobrir outras informações.
É por isso que o Google ele é tão dramático, esse efeito dele, para o médico que você atendeu, para o médico do interior que mudou de nome, porque a pessoa olha, vê aquela informação e para ela aquilo é verdade. Ninguém sai por aí pesquisando, fuçando, correndo atrás da informação, para tentar descobrir o que realmente é verdadeiro. Por isso é que a primeira página, por isso que o algoritmo ele é selvagem nesse sentido, né, Alexandre? Ele não é brincadeira, não. O poder que ele tem para destruir uma vida não é, e você sabe disso. É impiedoso e muitas vezes custa muito caro. A gente sabe que a primeira página do Google certamente é o espaço mais caro da internet. Porque são bilhões que são investidos para aparecer na primeira página. Você que é da área de comunicação, imagine quanto é que ficaria um serviço, ou qual seria o cálculo de esforço que seria necessário para poder varrer da primeira página, ou remoção total, uma referência negativa. Você sabe, a gente vem trabalhando junto já faz muito tempo nessa dobradinha. E você sabe o trabalho que dá mudar uma indexação de informação. A gente chega a trabalhar anos para mudar e completar, enfim, usando casos, enfim, que você conhece, pessoas que têm referências negativas publicadas na internet, referências que são falsas enfim, ou não corretas, ou não, enfim, não tem todas as informações, não completas. A gente precisa, quando não consegue apelar à justiça, quando não consegue apelar às próprias plataformas, o que nos resta fazer é ocupar aquele espaço com notícia positiva. E as pessoas elas dizem para a gente o seguinte: vamos enrolar o Google, vamos enganar o Google. Minha gente, o Google é uma empresa de tecnologia, enfim, eles mandam foguete para Marte. É tecnologia avançadíssima, ninguém engana o Google. O que a gente faz é dançar conforme a música que o Google toca. O Google reconhece bons conteúdos, o Google valida bons conteúdos. Então, se eu quero afastar um conteúdo ruim e falso, eu tenho que investir pesadamente na produção de conteúdos positivos que interessam realmente as pessoas. Alexandre, e quais são as alternativas no âmbito judicial para remover um conteúdo ou para responder a uma informação incorreta ou falsa? Olha, Seco, eu vou te dizer que sempre quando eu recebo um novo cliente, eu digo que eu vou resolver o problema. Eu não me considero um advogado tradicional que sempre penso em qual é a ação que eu vou entrar. Muitas vezes existem caminhos mais breves, extrajudicialmente, para resolver o problema. E eu vou atrás disso. Eu costumo dizer para os clientes que hoje, quando a gente depara com um problema desse, a gente tem que pensar não só no Tribunal de Justiça, a gente tem que pensar no Tribunal da Internet. E a solução para solucionar o problema para o Tribunal da Internet sempre vem muito mais rápido do que a decisão do Tribunal de Justiça. Então, a gente tem que ter uma prestação, um êxito imediato, ou de poucos dias depois. Eu sempre digo que quanto mais cedo o cliente nos procura, mais chance de êxito ele vai ter. Porque você bem sabe, nós já conversamos sobre isso, tem algumas decisões dos tribunais que é difícil de reverter, que o tribunal fala assim, mas você está procurando a justiça depois de 3 anos ou 4 anos que esse conteúdo está publicado? Mas será que isso estava antes? E a gente sabe, analisando rede social, a gente sabe, porque a gente monitora a rede social, a gente sabe que uma informação, por exemplo, uma informação divulgada hoje, ela pode ficar quietinha ali, e 1 ano, 2 anos, 3 anos depois ela viraliza. Então, esse fator tempo entre a divulgação do fato e a viralização daquela informação, ou seja, do momento de maior agressividade daquela informação, pode ser de 1, 2, 3 anos, realmente. Esse fator temporal que os juízes eles costumam levar em consideração é realmente algo que precisa ser visto com mais cuidado pelo judiciário, na minha opinião. Eu vejo isso como muito preocupante, porque, da mesma forma, quando existe um vazamento de dados que afeta a reputação da determinada pessoa, esse dano vai ser perpetuado. Mas vou entrar para poder resolver o seu problema, mas nada aconteceu, mas você sabe que o dado foi vazado. E é um risco enorme de vazar informações sobre o seu patrimônio, por exemplo.
Dali você imagina que engenharia social maravilhosa um hacker poderia fazer. Mas esse dano pode acontecer daqui a 1 mês, 6 meses, 2 anos. Normalmente, os grandes golpes, eles são planejados há muito tempo. Não é uma situação de ação e reação. Mas o judiciário ainda não amadureceu nesse ponto. Eu acho que há um risco muito grande, tanto nessa hipótese que você falou, muito bem, de um legado esquecido, como também de situações que sabemos que aconteceu um incidente, que vai acontecer risco enorme de ataque à reputação, mas que isso vai acontecer, sabe-se lá quando. Eu acho, olha, um dado vazado, eu costumo dizer, igual um vírus no ar. Ele não necessariamente sai por aí pegando suas vítimas agora, mas que o perigo está no ar, ele está. E dado vazado, igual pasta de dente. Saiu, vazou, não volta para trás. A frase que eu uso aqui é o seguinte: quando o cliente chega e procura e fala assim, doutor, o senhor vai conseguir remover todo esse conteúdo? Imagine uma foto constrangedora. Aí a resposta é, você já viu tirar cloro de piscina? Não tem jeito. Mas olha, a gente tem vários caminhos e cá entre nós, a gente tem conseguido fazer muita coisa para aliviar e melhorar e mudar, em alguns casos até remover quase tudo, quando se trata de informação falsa, inverídica. Me corrija aqui se eu estiver errado, mas a questão do Supremo, quando decidiu que no Brasil não há direito ao esquecimento, produziu uma sensação, na minha avaliação, de que não dá para tirar mais nada na internet. Está colocado lá, está escrito na pedra. Mas não é exatamente verdade isso. Não foi isso que o Supremo disse, não é, Alexandre? Eu acho que as pessoas interpretaram a decisão do Supremo, aliás, um voto sensacional, você leu, eu li, enfim, de uma forma equivocada, nesse aspecto. Olha, eu estou totalmente de acordo com o seu ponto de vista, e isso não reflete o conhecimento geral da sociedade, sobretudo de muitos advogados. Por quê? Como a gente sabe e enfrenta essas situações diariamente, há um casuísmo enorme que não se pode escrever na pedra uma decisão dizendo que está escrito na pedra que agora acabou o direito de esquecimento no Brasil. Alto lá. Vamos analisar esse caso que você mencionou, um caso que aconteceu gerado a partir de uma reportagem na mídia televisiva, mas há décadas atrás. Então, os parâmetros são completamente diferentes. Hoje nós estamos com situações nas plataformas digitais que ensejam, sim, sobretudo em épocas de campanha eleitoral, por exemplo. Existe, inclusive, várias decisões do TSE favoráveis que, quando um candidato ele é atacado, ele tem direito, sim, de colocar um alerta, um banner na página de quem o agrediu para poder ter ali o seu espaço de resposta. Então, são muitos casos, enormes variações, Exato. E eu não apostaria minha ficha de que o direito de esquecimento acabou no Brasil. E tem alguns casos que o próprio Marco Civil da Internet ele te dá condições de peticionar diretamente as plataformas, né? No caso de exposição de memórias, exposição de, enfim, você tem até um caminho encurtado, né? É um caso único, que é o caso da vingança pornográfica. Então, como isso é mais drástico, né, a exposição é potencializada, a vítima pode quebrar a regra geral, que é obter a medida judicial, e pedir ao provedor que faça diretamente a remoção, se convencido for em relação à gravidade do fato. Porém, esse pedido ele tem que ser muito bem pensado, estrategicamente falando, porque se a vítima simplesmente pede para remover, em outras palavras, ela está deixando de punir o infrator. Então, se ela quiser punir o infrator, ela tem que preservar essa prova em ata notarial, algo do gênero, pedir a remoção, mas depois, com a prova preservada, entrar em juízo. Então, pode acontecer situações que a pessoa está tão abalada emocionalmente que ela só pede para remover. Esquece que isso é um dano incomensurável de abalos psicológicos nefastos e que precisam ser reparados através dos meios cabíveis, tanto na esfera civil quanto criminal, em algumas situações. Acho que o ponto aqui, o que vale frisar sempre, o que a gente frisa sempre, é informações equivocadas, informações
que carregam maldade, informações que podem destruir carreiras, vidas, que circulam pela internet, enfim, elas devem ser olhadas com muito cuidado e todas as medidas, todos os recursos para remover essas informações devem ser adotados e, sobretudo, os recursos existem. Existe judicial, exige peticionar direto à plataforma e existe uma série de possibilidades diretamente às plataformas no que diz respeito à política de comunidade também, que é o que a gente tem ouvido muito falar agora na eleição, né? Que é uma via administrativa para você recorrer a esse direito, não? Mas nesse caso, a gente torce para que o provedor faça um juízo de valor do caso adequado, o que nem sempre é uma garantia. E aí você fica na expectativa de que a situação vai resolver simplesmente por uma mera denúncia, às vezes dá certo e às vezes não dá. E quando não dá, quanto mais rápido ocorrer a judicialização, melhor, sobretudo para poder buscar um reparo de dano ou mesmo uma punição na esfera criminal. O que a gente já conversou outras vezes, estou me lembrando aqui agora, é que nos dias atuais, uma das coisas mais difíceis que tem é a pessoa refletir nas plataformas digitais aquilo que, de fato, ela é no mundo presencial. E esse problema ele é grave porque nós temos que admitir, ser honestos, de que nem todo mundo tem o hábito cotidiano de verificar, de monitorar tudo que sai nas plataformas digitais. Porque se fizéssemos isso, certamente as reações, os enfrentamentos seriam rápidos, os danos seriam bem menores. Mas as pessoas às vezes nem sabem, né? As pessoas julgam que o que aparece na internet elas próprias divulgaram, elas não têm noção de que há um mundo de pessoas. Eu vou lembrar aqui de um outro caso, de um cliente que um belo dia foi chamado pelo diretor do banco, era um cliente importante para o banco, ele tinha lá suas contas sob avaliação especial. Foi chamado pelo diretor do banco e o banco perguntou para ele que relação você, meu cliente, tem com esse outro sujeito aqui. Esse outro sujeito aqui era alguém que estava sendo, naquele momento, investigado pela Lava Jato. O diretor do banco mostrou a ele um documento, um papel, que revelava que eles haviam sido sócios num negócio. De fato, haviam sido sócios num negócio lícito, era na compra de um terreno, um negócio absolutamente normal. E essa informação estava disponível na internet, o compliance do banco obteve a informação e esse cliente passou pelo constrangimento de ser chamado. Aliás, foi um constrangimento muito especial, porque ele precisava fazer uma transferência de recursos para o exterior, o filho dele estava indo estudar lá, e causou um enorme constrangimento por uma informação que ele jamais imaginou que estaria disponível, de um negócio 100% lícito, transparente, que causou a ele esse tipo de problema. Então, o fato é, talvez pessoas normais, não, mas executivo, advogado, eu acho que tem obrigação de vasculhar a internet e verificar. Eu tenho um caso pitoresco, Alexandre. Um dos maiores empresários de Minas Gerais, uma vez me procurou, e é um empresário muito bem sucedido, mas totalmente low profile. Ele não gosta de nada de plataforma digital. Me procurou dizendo assim: você resolve o meu problema de tirar todas as referências que dizem sobre a minha pessoa, dos meus filhos, da minha esposa da internet? Quanto é que custa? Então, só que eu falei, olha, isso é impossível, porque contra fato não há argumento. E muitas vezes, na compra de um imóvel, acontece essa situação que você falou, mas o que eu recomendei naquela época é uma situação muito interessante. Por mais que um grande empresário queira manter o seu perfil de low profile e não aparecer tanto assim nas plataformas digitais, isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema, porque, afinal de contas, outras pessoas podem vir gerar conteúdos positivos ou negativos contra ele, e isso vai acabar aparecendo na primeira página do Google. Então, foi difícil, mas nós conseguimos convencê-lo de que, minimamente, ele teria que ocupar um espaço gerando conteúdos neutros ou positivos a seu respeito, pelo menos para afastar um espertalhão que possa vir com um discurso de ódio, um fake news, alguma coisa desse tipo. Ou seja, não seja tão low profile, tão distante das plataformas digitais, porque nem sempre isso vai resolver o seu problema, porque outros podem ocupar espaço que deveria ser só seu, em relação a conteúdos que você divulga,
sobre si próprio, que terceiros divulgam a seu respeito, com referências neutras ou positivas. Muito legal, é isso aí. Eu tive uma conversa parecida, mas a gente falou só sobre esse âmbito de comunicação. Enfim, lá a gente falou, eu avisei que a gente ia ter uma conversa jurídica, então a gente põe os links aqui trocados para as pessoas que tiverem interesse de saber aí um pouco mais sobre as duas abordagens. Alexandre, valeu, obrigado. Valeu, Zé, mais uma vez, foi um prazer imenso conversar com você e contar um pouco da nossa história, né? Que sempre teve casos muito interessantes e muitas vezes inimaginados. Mas sempre com finais felizes, graças a Deus. Graças a Deus, né? A gente acho que tem conseguido aí algumas façanhas. Enfim. É isso aí. Que venham outras. Vamos lá. Obrigado. Valeu. Valeu.